maravilhosa, se puder, o contrassenso soberba. Por subjetividade, irei me referir ao conjunto de modos de percepção, afeto, pensamento, desejo, medo e assim por diante, que animam os sujeitos atuantes. Mas eu sempre me refiro, da mesma forma, às formações culturais e sociais que modelam, organizam e provocam aqueles modos de afeto, pensamento, etc. Na verdade, este artigo vai se alternar entre os ambientais formas culturais e os estados internos dos sujeitos atuantes. Ou seja, de certa maneira, a cultura popular me revela um pouco o modo de ser de uma cultura, né? Mas ao mesmo tempo me diz quem são as pessoas que essa cultura pode comportar. E eu acho que o que ela diz aqui, para mim, é muito significativo. Que aquilo que nos define, de fato, não é muito uma ideia de razão, mas é muito mais uma ideia de sentimento, de afeto, e assim por diante. Mas ela completa isso, na sequência, né, dizendo que poder-se-ia olhar o desdobramento da teoria social e cultural durante todo o século XX como uma luta sobre o papel do ser social, a pessoa, sujeito, ator ou agente, na sociedade e na história. Porque ela ressalta isso, mas porque ela está aliando subjetividade com poder. Ela não está somente pensando em definir as subjetividades das pessoas que são estudadas, mas como as definições de subjetividade nos dá acesso ou não ao poder e à distribuição dos bens que são produzidos coletivamente. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que a gente está pensando na estrutura simbólica de uma cultura, em alguma medida está também tratando, né, de pessoa. Então, pensando nisso, eu considero que os efeitos do feminismo contribuem para que se aceite as mulheres em determinados espaços e posições, como, por exemplo, é a profissão. Entretanto, o círculo parece se fechar novamente, fixando características subjetivas relacionadas com sentimentos específicos que circunscrevem as mulheres a determinados espaços como mais legítimos e adequados. Um exemplo, né? Nas pesquisas mais recentes sobre as mulheres nas profissões, se constata que dentro da medicina elas cresceram, são quase 50%, mas estão principalmente na pediatria, secundariamente na ginecologia e são quase nada na cirurgia, com cirurgiãs, né? São pouquíssimas, e isso tem a ver com a ideia de medo, né? Com a ideia de precisão que as mulheres podem ter para serem cirurgiãs. Elas não teriam um suporte emocional suficiente para ocupar esses lugares. Então, é como se, novamente, essa subjetividade constantemente contestada por nós voltasse e botasse a gente no devido lugar. E daí porque, quando as mulheres desafiam essas expectativas coletivas, que elas próprias incorporam e põem em prática, volta-se para a exceção individual, como um tipo raro de personalidade, que somente assim pode realizar determinadas atividades e ocupar determinadas posições e espaços. Ou seja, para ser cirurgião, você tem que ser tampa, né? Porque senão você não é. Isso implica numa demanda de força pessoal, de excepcionalidade, que desencoraja as demais mulheres de ocupar esses espaços, de dom e vocação inatos. Encobre-se as criações coletivas, as estruturas culturais que fazem com que a maior parte das mulheres não almejem ou se desejem, não expressem, ocupar esses espaços. Daí a prevalência de homens nos mesmos. Na pesquisa, dando continuidade às minhas pesquisas, eu saí do Bumba Meu Boi e vim para o Maracatu de Pernambuco, ou melhor, continuei nos dois, né? Fiquei no Bumba e fiquei no movimento Bumba Meu Boi. E aí, nessa pesquisa, tem uma coisa que eu acho que, do Maracatu especialmente, tem uma questão que é muito interessante para pensar o que significa mulheres ocupando posições que desafia essa estrutura, digamos assim, essencial de um ser mulher, né, que são a presença das mulheres nos batuques de maracatu. As mulheres não estavam nos batuques de maracatu até os anos 80. Um rápido parênteses. Maracatu é um cortejo que tem um corpo de baile, cujo centro são um rei e uma rainha, seguido por toda uma corte imperial e com guardas, etc, etc, e seguido por um batuque que é por umas grandes caixas chamadas alfaias, grandes tambores, e mais o abé é uma cabaça com uma cortina de miçanga que se toca balançando assim, como uma extensão básica do corpo. Falei, senhor da glória.
Nas alfaias, as mulheres quando começam os maracatus vão para as alfaias. Quem começa a tocar os maracatus nos batuques são as mulheres de classe média e branca. E daí elas vão para as alfaias. Depois que se aceita que as mulheres podem ir para os batuques, porque tem uma série de restrições, as mulheres das comunidades populares passam então a tocar também, mas aí é introduzido esse novo instrumento, sobre o qual há uma grande polêmica, que é o AB, e as mulheres passam a tocar AB. O curioso é que a alfaia parece se destacar do corpo. É um instrumento grande, requer força para ser conduzido. E o AB não, ele parece uma extensão e tal, as mulheres ao mesmo tempo que tocam, dançam, fazem coreografias e tal. Enfim, tudo isso diminui a força, diminui a perícia, porque fica mais coreografia do que tocar o instrumento e assim por diante. Quando as mulheres estão na alfaia, elas têm que mesclar atributos do masculino e do feminino nessa estrutura de personalidade conformada coletivamente. E daí elas ficam num lugar que é um lugar de desafio, e é um lugar então que só ocupam mulheres que são consideradas excepcionais, com uma característica de personalidade própria. Esconde-se totalmente toda uma construção cultural que desencoraja as mulheres de estarem nesses lugares. As mulheres das camadas populares que estão mais circunscritas a relações de poder machistas, por assim dizer, então escolheram os ABs, que são femininos, e podem assim se inserir com mais conforto pessoal dentro do maracatu. Isso eu poderia falar do bambu, mas eu vou deixar quieto, que ainda dá para pensar. Aí, veja que o cruzamento raça-classe, porque as mulheres brancas é que estão nas alfaias, as mulheres negras é que estão nos ABs, as mulheres mais ricas é que estão nas alfaias, as mulheres mais pobres é que estão nos ABs. Então, percebe-se nitidamente isso. Mas esses resultados, eu acho que eles podem ser traduzidos na distinção entre ideologia e hegemonia do casal Komarov. Que eles dizem o seguinte: sugerimos que a distinção entre modalidades de poder e agência subjaz às diferenças e à relação entre ideologia e hegemonia, que podem ser consideradas como as duas dimensões de poder em qualquer cultura. Hegemonia se refere à ordem de signos e práticas materiais retiradas de um campo cultural específico, que passam a ser admitidos como a forma natural, universal e verdadeira do ser social. Por isso, o seu poder parece ser independente da agência humana. No momento em que qualquer conjunto de valores, significados e formas materiais passa a ser explicitamente negociável, sua hegemonia está ameaçada. Nesse instante, torna-se objeto de ideologia ou contra-ideologia. Isso aqui foi uma citação do Komarov, dos Komarovs de 2010. Então, voltando para a cultura popular, eu acho que ela me ajudou a fazer essa reflexão de gênero, que eu já vinha fazendo, pondo em evidência essa noção de pessoa mais cristalizada, mais difícil de ser desafiada, que constantemente parece solapar as nossas próprias conquistas no plano mais público, por assim dizer, que já tem uma contestação ideológica. E essa dimensão hegemônica, ela ainda não conseguiu ser suficientemente contestada, pelo menos para mim, porque também ela se plasma no corpo. E eu acho que aí a Stradler pode ser um útil para pensar isso, quando ela fala como é que nós incorporamos gêneros através dos artefatos, dos gestos, enfim, que vai nos conduzir na nossa atuação no mundo e de indicar que relações são adequadas ou inadequadas para a gente ter. Por isso, apresenta uma força e uma eficácia nesse esquema, porque lidar com o corpo e lidar com essa estrutura de sentimento e de emoções é como se fosse destrutivo para o indivíduo, para a pessoa per si. Então é muito mais difícil mudar esses valores. E eu penso que é um lugar que a gente avançou ainda pouco nas reflexões, que precisamos compreender mais, inclusive quando as mulheres desafiam essas posições, mas que no final das contas, em alguma medida, repõe as mulheres em lugares que elas não gostariam necessariamente de estar, sempre limitando a sua capacidade de escolha. Que eu vou lembrar só uma conversa de mesa de bar que eu tive, falando sobre as mulheres tocando alfaia. Eu não tenho a menor vontade de tocar alfaia, não dou conta nem do peso e nem de ter a coordenação motora suficiente. Quando eu estava falando das mulheres que tocam alfaia, as pessoas que estavam me ouvindo, cientistas sociais inclusive, disseram: mas eu não tenho a menor vontade de fazer isso. Como se a questão fosse um problema individual, e não é. É uma questão que eu penso que é coletiva, de como nós representamos e como nós possibilitamos que as pessoas, de fato, tenham uma liberdade muito maior de ser aquilo que elas querem ser. Que essa, no final, é a luta do feminismo
constantemente, né, de ampliar as possibilidades e os limites de atuação de homens e mulheres na sociedade com o menor desconforto possível na perspectiva emocional e a menor desigualdade na distribuição da riqueza e do poder, que está extremamente concentrado nas mãos dos homens. Só gostaria, pode me dar um minuto? É curioso que ao cruzar o Atlântico para fazer o pós-doutorado, estudando as touradas portuguesas, correndo o risco da generalização e do universalismo, né, eu me deparo com questões semelhantes no que se refere ao que as mulheres podem fazer ou não dentro das touradas. Né? E uma pesquisadora que fez o seu trabalho na Espanha constata que é no corpo esse grande problema, né, que é o seguinte: os homens, ninguém questiona que eles podem perder os testículos nas touradas, mas as mulheres podem perder os seios. E por isso que na Espanha as mulheres não devem tourear. E da mesma maneira, o medo, como falado por Orte, né, faz parte da subjetividade. O medo da mulher é um medo irracional, ela tem medo de barata e de rato. Então não tem condições de dimensionar o risco que elas correm toureando touros. Os homens, que não têm medo desses bichos insignificantes, sabem exatamente o risco que correm quando enfrentam os touros. Eu acho isso tão bonito. Isso é Sarah Pink, né, trabalhando com touradas na Espanha. E quando eu estou em Portugal, as mulheres não são tão contestadas enquanto toureiras, até porque o toureiro em Portugal é a cavalo. Aparentemente a força necessária do toureiro fica mediada pelo animal, né? Mais a perícia como cavaleiro. Bem, e aí é como forcado que as mulheres não podem atuar. O que são os forcados? Na tourada portuguesa não se mata o touro no final da lide. O touro é retirado da arena por um conjunto de animais mansos. Mas só que antes dele ser retirado, ele tem que ser efetivamente vencido e domado pela força humana. E aí que entra um conjunto de 8 rapazes jovens, no máximo entre 18 e 30 anos, chamados forcados. Um vai de frente, os outros vão tudo em fileirinha atrás, se postam na frente do touro, atiça o touro vem, ele pula na cara, os outros vêm tudinho para frear, porque senão ele morre emprestado nas tábuas. E aí, depois que ele sente que o animal está dominado, todo mundo vai saindo de mansinho, inclusive o que estava trepado na cara do bicho. E um que ficou segurando o rabejador, faz um carrossel e sai todo garboso, olhando para o animal: eu venci você, sou mais poderoso. E aí as mulheres não podem atuar como forcados. Mais ou menos o argumento é como as mulheres não podem ser toureiras na Espanha, porque elas põem em risco os seios. Né? Os meninos e os seus testículos estão todos muito bem aparados. Vale salientar que eles não usam protetor. Como é que os jogadores usam? Um protetor para os testículos. Muito obrigada, Felipe. Eu falo a voz da psicologia. Um protetor escrotal. Pois então, eu só vejo você na perspectiva de gênero. Bom, vamos voltar. Então, o que eu acho que para mim isso vem reafirmar é exatamente isso, que eu acho que a gente ainda precisa entender. Em que direção nós poderíamos pesquisar isso, eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que esse é como se fosse o núcleo duro do gênero que nós não conseguimos desafiar. E por isso mesmo é o aborto e a sexualidade das mulheres aquilo que continua sob maior controle ainda hoje. Não conseguimos aprovar o aborto em vários lugares e as mulheres não podem se vestir de qualquer maneira porque os bichos irracionais do sexo masculino não conseguem se controlar e vão estuprá-las. A marcha das vadias mostra bem isso. Então, era isso. Desculpem ter ido além. Bom, gente, depois dessa instigante, né, apresentação da Lady Selma, eu vou passar a palavra à nossa debatedora. Nós nessa mesa temos uma debatedora, somos uma mesa chique, né? Então, nós vamos... por isso daí eu peço que a mesa compreenda o controle do tempo que eu tive que fazer, porque nós temos ainda a debatedora e depois ainda queremos escutar algumas perguntas de vocês, né? Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Mônica Franz. Obrigada, Marion.
Bom, eu queria começar agradecendo pelo convite também, que foi feito pelo professor Terry Scott, mas imagino que não, de outras pessoas também do programa, e dizer que é uma honra estar aqui, né, porque eu também já passei pelo BPGA, da UFPB, foi da UFPE, ato falho, foi onde eu fiz meu mestrado, né, onde eu voltei à universidade depois de alguns anos de trabalho em movimentos sociais, e onde também adquiri minhas primeiras, segundas, né, as primeiras foram com o ONG, mas minhas segundas noções sobre gênero e sobre saúde, que são as temáticas aqui nesta mesa, né, nas mãos tanto da professora Judite, que me orientou, como do professor Perry Scott, que coordena ainda, né, o FAGES, grupo ao qual ainda sou vinculada. Né? Então, é uma honra estar aqui nessa mesa, né, nessa mesa altamente instigante, né, 4 apresentações muito interessantes e às quais eu já digo logo, eu não tive acesso. Então, isso é um convite e um desafio, né? Então, para ver como eu lidava com esse desafio, eu saí perguntando às pessoas o que eu podia fazer, né? Numa mesa, num debate, assim, com 4 pessoas que eu sabia e andar, assim, aulas já por si, individuais, muito interessantes, que eu não tinha acesso. Aí eu recebi vários conselhos que eu vou trocar com vocês. O primeiro, corra! Quase eu fiz isso, cheguei atrasada. Esteve ali a foto dele. O segundo, você pense assim, os nomes assim, importantes, né? Fale, segundo tal pessoa, tal outra, segundo tal pessoa, pronto, você dá uma mexida, um pouco de teoria e você sai bem na foto. Também não fiz. Não fiz minha tarefa de casa. Terceira, coloque um contra o outro. Faça achei a mais criativa, mas não dá. Porque a mesa a mesa termina dialogando tão bem, né, que eu não vou fazer essa maldade. Eles podem fazer se quiserem, mas não é. E a última é, não fale muito, porque tem outras pessoas que vão querer perguntar. Essa eu achei a mais interessante e a que eu vou seguir. Eu não falarei muito e eu já vou dizer assim que, diante dessas apresentações tão ricas, obviamente um debatedor, uma debatedora não pode dar conta de toda essa riqueza, já me desculpei. Então, vou pegar apenas um aspecto, pensando um pouco no mote desse nosso encontro aqui, né? Esse encontro sobre os rumos da antropologia. Então, eu tentei pensar um pouco algumas questões desses rumos da antropologia a partir das falas desses participantes e participantes dessa mesa tão rica, né? E eu acho que uma questão que me chamou muito a atenção, e que eu não à toa, porque eu venho pensando um pouco isso, né? É justamente nessas fronteiras da própria antropologia, como a antropologia ela está sendo solicitada, né? Como ela vem quebrando, né, suas barreiras disciplinares. Isso já tem um certo tempo que está se comentando, não sou a única a falar disso, mas eu acho que essa mesa nos traz também bastante essa ruptura, né, e essa abertura que outros campos têm em relação à antropologia. Nós somos muito bem-vindos hoje, eu acho, né, em relação a outras épocas. Os médicos querem nos ouvir falar, né, os assistentes sociais nos chamam, os gestores nos solicitam, os movimentos sociais continuam nos olhando com desconfiança, às vezes, em outras não, né? Então, mas nos chamam também muitas vezes como parceiros, né? Então, nós estamos, eu acho, num momento de muita demanda, mas eu acho que essa mesa, ela colocou algumas questões que a gente pode pensar, e aí eu vou endereçar, digamos, né, um pouco uma questão desse sentido para cada um dos apresentadores. E ficarei só nisso, já vou avisando, então não vou ultrapassar meu tempo, mas não pode ficar tranquilo. Então, pensemos primeiro nessa relação entre o campo da saúde, né, a saúde coletiva, que foi trazida pela Leni, entre o campo da saúde e o campo da antropologia, né? Se assemelha um pouco com as questões que o Felipe colocou também. Eu acho que tem o rumo, né, que se apresenta, essa introdução da antropologia na saúde coletiva, que veio tardiamente em relação ao interesse da saúde pela antropologia, mas que significa uma abertura, uma tentativa de compreensão, né, de ver o que a antropologia pode trazer de algum modo. Isso, por um lado, e eu digo porque eu também venho trabalhando com isso, né, minha última pesquisa tem sido no campo da AIDS, e eu tenho sentido essa abertura total da administração, da gestão, dos médicos, nos chamam, dos enfermeiros, todo mundo quer muito saber o que o antropólogo pensa, né? O que o antropólogo pode fazer.
E ao mesmo tempo, isso nos deixa um pouco em dúvida em relação ao que o Felipe estava colocando, até que ponto a gente pode ou não pode fazer uma antropologia aplicada, né? Porque eu acho que tem parcerias que talvez sejam mais tranquilas, né? E aí, pensando um pouco na história da nossa disciplina, a forma como a antropologia brasileira tem se colocado politicamente em relação às questões, por exemplo, das populações tradicionais, das populações indígenas. Isso tem sido muito tranquilo, né? A antropologia tem se posicionado sempre, né, a partir de uma postura de defesa, etc. Mas com a medicina, né, a gente fica um pouco, é uma parceria que nos deixa às vezes um pouco incômodos. Nos deixa incomodados porque a gente leu Foucault, afinal, né? E tem um lado que é das nossas atribuições profissionais e que a medicina ela precisa impor. Precisa impor comportamentos, precisa mudanças de comportamentos e muitas vezes nos chama para facilitar esse caminho. E a nossa má consciência, né, inclusive, né, uma consciência necessária dos usos da antropologia, uma consciência que vem, inclusive, de toda a reflexão do colonialismo, o que a antropologia serviu ou para que não serviu, nos deixa, às vezes, um pouco desconfortáveis com isso, né? Então, eu acho que essa é uma questão que eu tenho sentido na pele, né? E que, às vezes, por isso que eu acho que fica mais fácil você apenas dizer o que você está observando, o que você está compreendendo e sair. E deixar para outros a tarefa suja, né, de ver o que fazem com isso, se vai tentar modificar comportamentos, etc. Até porque a gente tem muito essa relação simétrica, essa tentativa de relação simétrica com o campo, e a medicina não tem esse problema. A medicina ela não tem esse problema, ela sabe muito bem que quer modificar comportamentos, né, e ela quer saber o meio para isso, né, muitas vezes. Então, um pouco queria a problematização dessa parceria nesse sentido, um pouco pela mesa, né, especialmente por Leni e por Felipe, né, essa questão da nossa relação com, especificamente, o campo da saúde. Essa relação que, às vezes, eu acho que termina nos deixando um pouco desconfortáveis, às vezes não, às vezes nos honra, né, porque somos muito bem recebidos. E aí, pensando mais uma vez nas fronteiras e nas hierarquias, retomando um pouquinho até a mesa de ontem sobre hierarquias, teve uma vez que esteve aqui a professora Minayo, e ela disse como os antropólogos que trabalham com a área de saúde, eles na área de saúde trabalham mesmo, por exemplo, trabalham em hospitais, etc. Quando eles vão para os encontros de antropologia, eles parecem que estão com a roupa suja, com a bata suja de sangue. Eles são olhados um pouco como sendo antropólogos menores. Isso foi trazido também, né, um pouco pela Leni. E isso não tem sido trazido apenas pela Leni. Por exemplo, antropólogos que trabalham no INCRA têm feito, às vezes, reclamações a respeito, né, de como o saber que eles conseguem e constroem na sua prática, né, ele é depois minimizado nos encontros, né, nos encontros da área, etc. Ele é um saber menor, ele é um saber profissional, ele não seria um saber acadêmico. Então, mais uma vez, bate um pouco na questão que o Felipe estava colocando da profissão, né, do caráter da profissão. E como essa demanda acadêmica, ela termina, às vezes, eu acredito, por ocultar um pouco práticas e saberes que são construídos de outra maneira, porque não são construídos necessariamente no ensino ou pesquisa, né? Porque a extensão já é um pouquinho mais suja, né? Ensino e pesquisa. Então, nesse ensino e pesquisa. Então, eu acho que existe essa hierarquia, né? E que tem a ver com esse descrédito, talvez, dessa antropologia aplicada. E uma vez estando aqui nessa mesma mesa, no encontro da Abrapso, eu lembro que na conversa com Benedita, eu falei um pouco da antropologia aplicada, e Benedita falou da psicologia implicada, né? A diferença entre aplicar e implicar, né? E eu acho que essa é uma questão que é interessante para nós, porque em alguns campos isso se torna mais fácil. No campo da medicina, mais uma vez, eu acho que às vezes a gente prefere não se implicar, né? Mas enfim, eu acho que tem essa questão da marcha que tem essa antropologia aplicada. Pensando mais em interconexões, e aí já passando especificamente à apresentação do Felipe, né, nessa questão de até que ponto nós propomos tecnologias, né? Eu tive uma experiência de orientar uma pesquisadora dinamarquesa que estava na Federal da Paraíba, e lá eles têm uma interface muito forte com a área da saúde, mas em vistas a desenvolver de fato tecnologias, e tecnologias duras,
às vezes, né? Interfaces de comunicação, por exemplo, de comunicação, e isso tem sido toda uma linha que tem aumentado, né? Tem melhorado, mas porque a tecnologia dura, de certo modo, ela parece que ela é neutra, né? Então, você pode criar uma interface, por exemplo, ajudar a criar uma interface, trabalhar com pessoas do campo da informática, né, para criar uma interface que permita ao usuário, dentro do seu contexto cultural, acessar mais. Quando se trata de mudança de comportamento, já aí é outra questão. E aí, pensando especificamente nessas outras intervenções que se nos solicitam, eu fiquei me perguntando um pouco a questão do tempo do antropólogo, né, em relação a esse tempo, por exemplo, dos projetos, e esse tempo da gestão, e esse meu tempo, meu Deus do céu, esse tempo também, enfim. Numa recente coletânea que foi feita na URGS, sobre questões metodológicas da antropologia, tinha um artigo que se chama Etnografias a Jato, né, pensando justamente em alguns momentos como que essas etnografias estão tendo que se transformar, o tempo de fazer, né, de fazer etnografia, de chegar a campo, etc. Quando Felipe estava apresentando aqui um pouco o projeto, né, que vocês estavam colocando, eu fiquei pensando, como a gente quando faz um projeto, e um projeto que contém uma parte de intervenção, você já tem que saber onde você vai chegar. Né? Você já tem que saber que você vai chegar em oficinas, ou que você vai chegar numa maratona, de não sei o quê, quando de repente seria mais interessante a gente poder negociar esse tempo e poder oferecer o resultado depois da gente conhecer essa população. Mas me dá a sensação, né, que a gente tem pouco esse espaço de negociação, do tempo necessário ao trabalho do antropólogo. Isso foi falado aqui também em relação a como a antropologia ela tem sido apropriada, digamos, por enfermeiros, etc., e como ela perde um pouco esse caráter de método, se torna uma técnica, né? E as intervenções de Lia e de Lady Selma me trouxeram também muito à tona essa relação, que eu acho que também é uma relação interessante, de parceria, mas que às vezes ela apresenta seus limites também, entre a antropologia e o feminismo, né? Entre o movimento feminista e as antropólogas feministas, ou os antropólogos feministas, ou os antropólogos e antropólogas de gênero, né? E essa relação com o movimento feminista, né? E eu acho que essa é uma tensão também, né? Uma tensão produtiva, uma tensão que eu acho que ela surge e se manifesta, isso ficou muito claro a partir do momento também que a gente deixa de pensar a cultura de modo homogêneo, né? Como algo que não é transpassado por relações de poder, etc. Mas eu acho que às vezes a gente também fica nos campos concretos, né? Nos campos concretos de relação política, etc. Às vezes a gente também fica encapsulado pelo discurso do politicamente correto. É uma sensação que às vezes eu tenho, né, e que eu não sei se também é partilhada. Eu estou aqui partilhando incômodos, né, desse ultrapassar fronteiras, incômodos que às vezes tem vindo dos meus contatos também, né? E por fim, assim, pensando um pouco no Bumba Meu Boi, no Maracatu e em todas essas questões, eu acho que a gente cai em outro campo também, politicamente correto, de certa forma, que é a questão da cultura popular. Né? E a cultura popular como tem se colocado como uma grande salvação. Eu trabalho com geração, eu trabalho com juventude, e a cultura popular parece que vai salvar os jovens de absolutamente tudo de ruim, né? Que tem no mundo, etc. e tal. E aí também um discurso, eu acho, eu trabalho de interessante, porque é um discurso que é difícil também de quebrar. Né? Essa questão de você estar fazendo uma coisa muito positiva e como você vai mostrar, de repente vai demonstrar que existe também algum tipo de reprodução, algum tipo de limitação. Então eu queria saber se também houve diálogos em relação a esse setor, digamos, de políticas públicas, etc. Por fim, só para encerrar, que eu achei interessantíssimo, na fala do Felipe, a imagem que se tem a respeito desses 40 mil homens chegando. Eu sei que muita gente ficaria interessada, né? Onde chega, de repente, 40 mil homens, né? It's raining men. Aleluia. Mas a gestão pública, né, vai pensar em violência sexual, em gravidez de adolescência, em violência, é impressionante. Né? É algo, e vai procurar um antropólogo para dar resposta a todos esses problemas que os 40 mil homens estão levando para a sessão. Só para encerrar assim, e agradecer mais uma vez. Eu acho que podia abrir aqui, só que eu vou fazer uma propaganda, já que ela falou em feminismo.
Meu último livro é Feminismo em Movimento, que fala sobre violência e direitos reprodutivos e a relação entre antropologia e feminismo. Eu pus a venda ali, estou fazendo propaganda. Mas eu acho que tinha que abrir para vocês para a gente responder. Então, gente, a Mônica já fez algumas questões, mas a gente já queria abrir para que vocês possam fazer mais algumas e então os professores, o professor e as professoras possam então responder às questões. Boa tarde. Parabéns à mesa, foi uma mesa bastante participantes, parabéns por controle do tempo, não estamos cansados, nos divertimos. A minha pergunta é o seguinte, né? É um pouco uma pergunta, algumas dúvidas que eu tenho. O Naumar Almeida, alguns anos atrás, ele falou que a saúde é um conceito impensado na epidemiologia. E será que a saúde é um conceito pensado na antropologia ou ele já é um conceito também estabilizado, de alguma forma? Porque a antropologia teve um trabalho assim para afastar essa categoria biomédica universal de doença. E eu acho que o dilema que a gente tem hoje muitas vezes é isso, que desde a alma ata, saúde é um nirvana, né? É o bem-estar biopsicossocial. Definição é boa. Eu queria só saber, assim, compartilhar com vocês, se vocês têm alguma reflexão sobre isso. Finalmente, tirando o chapéu de administrador, né, não sei porquê, de repente nessa mesa eu fiquei com vontade de fazer algumas observações, né? Pode ser um pouco por interesse, né? Mas eu vou tentar ser tão breve quanto possível, né? Mas eu desconfiei logo de Mônica quando falou que você não ia precisar das placas. Já aprendi, né? Organizando mesas, que a primeira, ela falou de 4 estratégias, tem um quinto, diz que não vai precisar quando você sabe que você vai extrapolar. Eu não vou precisar, mas não vou extrapolar. Eu queria falar em duas coisas que eu achei muito instigantes, especialmente no início, que é essa discussão sobre o que é que as outras disciplinas acham que a etnografia é. Eu achei que isso foi uma questão colocada pela mesa, que foi uma maravilha, porque, pensando, às vezes a gente viu a coisa de uma criação terminológico de Roberto Motto, de identitofagia, pode ser disciplinofagia, ou instrumentofagia, mas isso já fica pior ainda, talvez, né? Mas a gente tem uma coisa onde a etnografia, vista dentro de saúde, é uma coisa por uns antropólogos que conseguiram fazer com que, olha, pode fazer uma etnografia bem rapidinho. A gente tem um screenshot, né? Tem Rapid Assessment Procedures, o RAP, né? E a coisa, vocês podem aprender a fazer rapidinho. Vai lá, olha, veja como é. Pronto, essa coisa foi muito importante a mesa ter colocado, um pouco de você nem aprende isso direito em aula, tem que aprender fazendo. Então, eu lembro duas referências que teve aqui antes na mesa, acho que seria a terceira vez a gente ouviu falar também, né, do slow food, né? Mas agora a gente precisa do slow etnografia e antropologia de saúde interconectado ou com projetos de desenvolvimento ou com programas de saúde, está trabalhando com a urgência da resposta. E há uma espécie de curto-circuito ali, que é muito difícil. Por isso que talvez a sugestão, né, como a Mônica disse, não, vamos fazer análise, deixa que eles resolvem depois o que vão fazer com isso. E a gente acha que é uma espécie de
Não, mas eu não vou deixar de dar uma opinião sobre o que poderia fazer, mas também não tive tempo para poder dizer. Então, essa questão sobre o próprio tempo disponível para fazer pesquisa dificulta a noção que a gente está sempre discutindo aqui sobre aplicado, profissional. Tempo está sendo administrado diferentemente e talvez essa questão de como é que a gente pode usar o tempo faz com que a gente pense diferentemente como fazer etnografias. Então, eu acho que saúde, essa interface interdisciplinar, que até eu acho que em todos os meses a gente teve umas coisas interessantes sobre os efeitos da interdisciplinaridade, onde a gente tem uma tendência de haver 2 ou 3 leituras da interdisciplinaridade, que são, isso enriquece e traz oportunidades, cria redes, amplia, e isso termina diminuindo a importância da gente enquanto disciplina específica. Acho que isso faz parte da estrutura de como as redes se montam, que a gente tem que ser lido parcialmente de acordo com isso. Isso acho que é a primeira coisa mais importante que eu queria falar. A outra coisa que eu achei interessante, é uma coisa que adorei e fiquei muito preocupado, né? Vai ali fazer toda essa intervenção, né? O Estado realmente quer garantir que tem um porto e tem um bom índice de PIB estadual, né? Então é PIB, né? Produto Interno Pernambucano, né? Mas está interessado nesses índices e os outros, aí tem que ligar, porque os projetos têm as partes que tem que ter isso. Não queriam antropólogos, queriam psicólogos, e os psicólogos tinham um olhar antropológico e ampliaram o escopo do projeto. Então, dizer que queriam antropólogos não é verdade. Eles queriam psicólogos porque eles se implicam, né? Então, aí eu fico pensando, a gente está fazendo uma pesquisa sobre gravidez na adolescência, uma Secretaria da Mulher, eu não sei se estava falando sobre isso quando foi ali, né? Mas durante a pesquisa, há pouco tempo, apareceu um curso sobre sexo e gênero promovido por uma das instituições que está estabelecendo-se dentro do polo industrial para lidar com o ensino para os agentes comunitários, para saber como lidar com isso. Aí a gente fica, pronto, a gente vai etnografar os nossos colegas. Né? É interessante que ele está numa pesquisa, que é uma pesquisa para observar o que está acontecendo, que não tem uma implicação política direta, clara. Ele é para estabelecer, ajudar a estabelecer políticas públicas para o Estado, porque tem um apoio da Secretaria da Mulher. Mas esse é outro que as indústrias têm que fazer para poder dizer que estão sendo socialmente responsáveis. Eu lembro quando a gente trabalhou com, talvez vocês lembrem, talvez vocês também, uma companhia de mineração que tinha o maior número de títulos de bom trabalho e meio ambiente de qualquer empresa que eu conhecia. Eles se intitulam internamente para legitimar ações que eles estão fazendo justamente nas áreas onde estão criando as coisas mais nocivas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, essa alerta sobre parcerias. Eu acho que já fiz muitas má parcerias, eu fico preocupado com isso, porque se a gente não faz essas parcerias, talvez a gente não consiga amenizar algumas dessas coisas, mas são parcerias que comem a gente por dentro, que são muito difíceis de fazer. Então essa alerta das má parcerias, eu acho que é uma coisa que é valiosa. Igualmente, parabéns à mesa. Fico pensando que eu senti um desafio, sobretudo tentando articular as diferentes falas com a colaboração do Roberto Cardoso de Oliveira, quando ele nos propõe esse, digamos, jogo dialético, né, reflexivo, a partir de uma microesfera, ou de uma microética, de uma mesoética, de uma macroética. E o que eu senti é que há um deslocamento entre as diferentes falas que nos traz, por um lado, uma experiência etnográfica específica daquele sujeito ético, aquele sujeito que está vivenciando um problema
em relação ao tema de gênero, em relação ao tema do feminino, do masculino, da dominação, o papel do técnico, o papel do antropólogo, tá? Nessas diferentes áreas interpretativas, e em especial o trabalho do Luiz, esse técnico que está lá na ação cotidiana, enfrentando o tema ético propriamente dito, e ali é que nos traz uma dimensão de uma discussão a nível discursivo, de conceitos que são operados também pelo Estado, tá? E já no seu depoimento pela manhã, como isso é discutido num nível de estruturas de poder desse Estado-nação. Aí meu desafio era justamente entender como que nós, antropólogos, lidamos com esses deslocamentos de éticas nessas diferentes esferas. Tá? Como nos comunicarmos, enfim, em relação à Lia, que atua a nível de uma macroética, digamos, na medida que ela está conversando com o Estado, né? Está sendo demandada pelo Estado, a comunidade interpretativa antropológica aqui está ali, através da sua participação, discutindo temas de aborto e etc. E até o nível do sujeito, do maracatu, do bumba meu boi, e o papel do técnico, né? E o papel do antropólogo nessa mesoética, e afinal somos técnicos, estamos denunciando processos nessas diferentes esferas, estamos apenas especializados, estamos com vocação para atuar muito mais especificamente numa etnografia mais profunda, até que ponto temos legitimidade de sermos demandados pelo Estado e podemos falar a partir dessas diferentes esferas. Então, é um desafio desse deslocamento que estamos discutindo ética, tá? E é um conceito que se desloca epistemologicamente, e acho bem interessante a provocação de vocês. Eu já falei muito aqui nessa reunião, eu não ia falar assim como você fala essa comédia, mas aí eu me encorajei para falar. Realmente, eu achei excelente essa mesa, gostei demais, aprendi muito. Como eu trabalho com antropologia da saúde, eu devo declarar que na classificação da Débora Diniz, eu sou antropólogo ortodoxo. Então, mas não tenho nada contra os outros, né? Agora, é exatamente essa questão desse artigo do Roberto Cardoso Oliveira, que ela mencionou, que é sobre ética na antropologia, que eu queria mencionar, porque a gente não gosta de falar em antropologia aplicada, né? É uma coisa estigmatizada, etc. Ele propõe falar uma antropologia prática, uma antropologia na qual o antropólogo ele pode agir, inclusive, como uma espécie de intelectual orgânico das pessoas com quem ele está lidando. Então, era só para acrescentar um pouquinho ao que você colocou, que eu resolvi fazer essa intervenção. Eu acho que esse artigo do Roberto Cardoso está publicado num livro organizado pela ABA, na gestão do Rubem, né? Isso foi feito. É extremamente interessante esse artigo. Enfim. Agora, a outra observação que eu queria fazer, na verdade, é mais uma pergunta feita para o Luiz Felipe. Ele falou sobre a questão da AIDS, do caso da AIDS, as questões todas que interferem no tratamento. E eu estava lembrando de duas coisas. Primeiro, eu tenho uma aluna que faz um projeto de pesquisa, já foi a Moçambique, já começou uma pesquisa para estudar o problema da SIDA em Moçambique e comparar com o que acontece no Brasil. É uma tese de doutorado que ela está em elaboração. Então, o que ela constata bastante no caso de Moçambique é a interferência de questões ligadas à magia, religião, etc. Você não mencionou isso,
Era só para perguntar se vocês não constataram também essa questão. Eu estou também fundamentado um pouco num artigo da Dominique Bouchilet, que fala sobre o tratamento de tuberculose em populações indígenas do Brasil. E ela mostra como o tratamento é influenciado por essas questões. Por outro lado, na mesa da qual eu participei, se falou sobre o perspectivismo indígena, até um pouco uma crítica, enfim, mas eu acho que a questão do perspectivismo indígena tem também aspectos muito positivos, que afinal a Roberta ressaltou também, mas há uma outra questão. A questão do perspectivismo indígena, daquele grupo lá do Eduardo, a Tânia, a Stolz, a Aparecida, a Pilacha, etc., foi, na verdade, uma coisa que foi trabalhada durante muitos anos. Ele não pode ser pensado apenas em relação aos índios. Há um antropólogo que trabalhava na Universidade de Londrina, que faleceu recentemente, João Valentim Varziniak, não sei se alguém conhece aqui. Ele publicou alguns artigos, mas realmente não conseguiu publicar no tempo, porque o tempo de vida dele foi breve, mas ele discute essa questão, porque ele fez um estudo naquela região de Santarém e trabalhou com índios que estavam reivindicando sua identidade étnica e com populações rurais. E ele mostra como essa questão do perspectivismo está presente também nessas populações rurais. Então, é por causa disso também que eu estou colocando essa questão. Tá? Obrigado. Bom, meus parabéns, como sempre, à mesa. Eu queria retomar uma questão que o Perry levantou, que eu acho que é uma questão muito importante, que é uma questão metodológica, que é a questão da etnografia. Ainda que a etnografia seja pesquisa de campo, a etnografia não se resume à pesquisa de campo. Na verdade, ao a gente deixar com que façam essa simplificação sobre o sentido da palavra e da metodologia etnográfica, nós fazemos um grande desserviço à antropologia, porque significa simplesmente que você esteve lá. E a etnografia não é estar apenas lá, senão nós não precisávamos discutir tanto ela, seria um empiricismo básico. Você se desloca para um lugar e você está fazendo etnografia. Então qualquer um faz etnografia. Mas não é. Etnografia é uma coisa que você aprende ao longo de muito tempo, inclusive lendo todas as discussões sobre ela, lendo monografias, percebendo que, na verdade, o que está em jogo são fusões imperfeitas de horizontes, são aproximações sucessivas que requerem tempo. Portanto, não existe etnografia nessas pesquisas rápidas, não. Não nos enganemos. Isso destruir o coração da diferença antropológica. Dizer que eu fui lá, passei 2 dias e fiz etnografia. Ninguém faz etnografia em 2 dias. Não é? Na verdade, poucas vezes na vida nós fazemos etnografia. Quando você faz sua tese de doutorado, você tem esse privilégio. É verdade. É verdade. Aí sim, a etnografia, se você vai passar meses, 1 ano, 2 anos, sabe lá quanto tempo dedicado a domesticar os outros e ser domesticado pelos outros. Né? Estranhar e ser estranhado. E compreender as coisas sob diversos ângulos dentro de contextos mutantes. Então, eu acho que a gente não deve cair nessa armadilha de vamos dizer assim, banalizar o termo etnografia. Cuidado, não é isso. Eu acho que quando se requer a presença do antropólogo, não é tanto a etnografia que se está pedindo, porque ela não vai existir. O
que se está pedindo é outra característica da nossa atividade acadêmica, científica, seja o que vocês quiserem me chamar, que tem a ver com metodologia também, que é a capacidade de comparar. Né? É a partir da comparação de diversos contextos que você vai dizer, olha, provavelmente isso aqui vai acontecer. Em certas coisas de grandes projetos, eu sei que eu posso dizer o que vai acontecer. Porque eu já estudei muito sobre grandes projetos, eu sei que vai acontecer isso, isso, isso e isso. Mas é comparativo, eu nem preciso ir no lugar. Eu não preciso passar uma semana fingindo que eu estou... Não estou querendo dizer que você não precisa ir, é sempre bom ir. Porque já que estão falando de saúde, é melhor ter uma temperatura do que não ter nada. Né? Mas você não vai entender o corpo do paciente, para continuar nas mesmas metáforas. Você vai ter apenas uma temperatura. O resto você vai colocar numa gramática que é uma gramática comparativa da disciplina. Eu acho que nós já temos várias questões aqui. Eu vou passar, eu vou encerrar, né? E vou passar para a mesa fazer a apreciação dessas questões ou desses comentários que foram feitos aqui. Né? Vamos começar pela professora Leni, que foi, eu vou seguir a ordem de apresentação. Né? Bom, eu vou tentar organizar meus comentários a partir de dois grandes blocos, assim, que eu me senti mais provocada. Deixo a etnografia para o segundo bloco e começo a falar da questão da relação da antropologia, eu vou botar assim em termos meio pomposos, com o Estado. Né? Mas no campo da saúde, a gente pode pensar nos agentes do Estado e aí focalizar os formuladores de políticas públicas e efetivamente quem atua no serviço. E aí eu queria chamar a atenção que hoje falar de medicina, médico-medicina, me parece um equívoco. Né? Quando a gente pensa, assim, eu trabalho bem de perto com a questão estratégia de saúde da família, antiprogramação da família, fazendo avaliações, uma série de análises, porque esse é meu objeto é a relação família e saúde. Né? Então eu tenho explorado essa relação para dentro da família, na relação da família com o contexto social mais amplo e na relação da família com o serviço. E aí, por exemplo, a figura da enfermeira, né, ela é muito mais forte nessa questão de normatização de práticas, de uma definição do que é o comportamento mais ou menos saudável do que o do médico. Né? Então, não só a enfermeira, aí você vai pegar todas as categorias que compõem, que integram a equipe de saúde. Então, acho que é importante, né? Até porque, diga-se de passagem, os médicos cada vez mais se afastam de uma relação mais íntima e mais profunda com o paciente de modo geral e com a família idem. Né? Então, quem mais está perto dela na equipe de saúde não é o médico. Né? Embora isso não signifique que toda a discussão da prática médica não se aplique aí, mas não exclusivamente. Bom, daí eu queria comentar essa questão que eu falei, Estado e tal, parará, de uma posição, de fato, muito delicada, né? Uma questão do antropólogo enquanto pesquisador. Eu gosto de pensar nessa coisa do implicado. Né? Por um lado, a Sylvie Fanzang, ela fez uma apresentação um dia lá no Congresso, a gente convidou ela e tal, e ela falou uma série de questões que ela observou em relação ao modo como um grupo de alcoólicos era tratado, não sei onde. Ela acabou a apresentação dela dizendo assim, alguém perguntou o que ela achava das políticas voltadas para esse grupo na França. Ela disse, olha, eu estou